Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, trago para nós uma breve meditação que está na palavra de Deus. Está na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Amados irmãos, Paulo aqui exorta a igreja à unidade de Cristo, que a igreja esteja unido à Assembleia dos Santos. Meus amados, apesar da igreja de Coríntios ser uma igreja batizada no Espírito Santo, como está no capítulo 7, que diz: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, ali era uma igreja preparada por Paulo. Ali Paulo fez a sua pregação, mas também outros irmãos ali deram continuidade. Com certeza, Timóteo também foi um deles. E também Apolo, como Paulo aqui fala. E ali dentro da igreja tinha gerado uma contenda sobre de quem era de quem. Estava havendo dissensão entre os irmãos, quer dizer, estava havendo uma divisão. E Paulo ali escreve a carta para que a igreja seja exortada. Meus amados irmãos, naquele tempo, em Coríntios, uma cidade grega, o povo, eles estavam pautados na sabedoria dos filósofos, na sabedoria dos sofistas. Os sofistas eram aqueles oradores que tinham uma retórica envolvente, uma retórica emocionante, que emocionava as pessoas. E ali, aqueles oradores, eles viviam daquilo. Eles faziam a sua oratória e após isso eles recolhiam dinheiro. E ali, Coríntios, ele vinha daquelas práticas. Eles eram acostumados a escutar aqueles oradores. É tanto que eles começam a exaltar Paulo, a exaltar Pedro, a exaltar Apolo, e Paulo vem para derrubar esta idolatria que estava se levantando dentro da igreja. Mas apesar dessa idolatria, também existiam outros problemas dentro da igreja, que não eram poucos. A igreja de Coríntios era uma igreja dividida, era uma igreja que tinha imoralidade, era uma igreja que existia contenda entre os irmãos. Os membros ainda viviam nas práticas pagãs. É tanto que Paulo tem que falar sobre a comida, da comida sacrificada aos ídolos, porque existiam aqueles que comiam e aqueles que não comiam, e os que comiam diziam que era forte, e os que não comiam eram chamados de fracos na fé. E existia toda essa contenda dentro da igreja. Existia também outro problema, meus irmãos, que era no dia da ceia do Senhor. Antes da ceia existia uma confraternização entre os irmãos. Essa confraternização era chamada da festa do amor. Então, todos ali levavam a comida para
ser compartilhada dentro da igreja, mas até nisto a igreja estava tendo desunião na hora do partir do pão. Na hora da confraternização havia contendas, porque uns comiam mais, outros bebiam mais, e ali gerava uma contenda. E essas práticas foram sendo abolidas dentro da igreja, justamente por conta da igreja de Coríntios. Amados, Paulo vai trazer uma palavra para Coríntios para que eles venham abolir essas práticas. Paulo dizia ali que apesar de ser uma igreja batizada no Espírito Santo, com os dons espirituais, mas essa igreja ainda estava no leite. Por quê? Porque ela ainda estava nas práticas carnais. Não porque muitos estavam pecando, mas porque ainda existia ali o homem reinando dentro da igreja, o homem se exaltando dentro da igreja, o homem idolatrando os pregadores. E aí Paulo vai dizer que o crescimento vem de Deus. Lá no final do capítulo ele diz: para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor, como está escrito lá em Jeremias. Paulo aqui, ele fez alusão a Jeremias 9:24. O que se glorie, glorie no Senhor. Não se glorie no homem nem em si mesmo, porque a sabedoria vem de Deus. Como Paulo fala, um planta, um rega, um colhe, mas o crescimento vem de Deus. Irmãos, a palavra foi lançada dentro da igreja, a semente foi plantada, ali foi regada aquela semente. Deus cuidou da semente depois que ela cresceu, que ela começou a dar os frutos, mas ali estava havendo contendas, porque os irmãos estavam olhando mais o homem do que a Deus, estavam valorizando mais o homem do que a Deus, por conta das práticas filosóficas, das muitas filosofias ali daquela cidade grega, onde ali, com certeza, aquele povo ali escutava muito os filósofos, pais da filosofia, como Sócrates, Platão. Então, meus amados, eles também, além da palavra de Deus, eles buscavam sabedoria. É tanto que Paulo vai exortar também sobre isso, sobre a busca da sabedoria, porque para nós cristãos, a sabedoria é o nosso Senhor Jesus, é o nosso Pai, é aquele que é dono de toda sabedoria. Aqui no versículo de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, ele vai dizer: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Amados irmãos, como o próprio Senhor Jesus deu graças a Deus por ele não ter escolhido os sábios, os grandes, os reis, ter escolhido os pequenos, aqui Paulo exorta sobre isso. Porque ali, com certeza, estavam pessoas humildes, eram trabalhadores, eram ali artesãos, padeiros, lavradores, toda aquela gleba de trabalhadores daquela época que se voltavam para a palavra de Deus,
que eram ali alcançados pelo Senhor Jesus. Mas essas pessoas, eles ainda idolatravam a filosofia, a sabedoria, mas Paulo aqui vem exortar e diz que a palavra de Deus para os sábios que eles engrandeciam era loucura. Por quê? Porque eles não discerniam, os sábios não discerniam a palavra de Deus. A palavra de Deus, como Paulo explica, ela se discerne no Espírito. Aquele que está no Espírito Santo, ele tem a capacidade de discernir a palavra de Deus, porque a revelação vem do Pai. A revelação é uma coisa sobrenatural, não vem do homem. O homem em si, por sua força, ele não tem capacidade de discernir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é o próprio Senhor, ela é o pão vivo que desceu do céu, é o próprio Deus que se fez carne. Esta palavra, ela é viva, amados irmãos, e se não tiver a vida em Cristo, essa vida que existe na palavra, ela é morta. Por isso que Paulo diz que a letra é morta, porque nós temos que olhar a palavra pela luz do Espírito, não com os olhos carnais. E ali, igreja de Coríntios, ela estava olhando com os olhos carnais. Elas estavam, por olhar com os olhos carnais, elas estavam caindo em práticas pecaminosas, dissensões. A igreja estava sendo ali dividida, porque uns eram mais sábios do que os outros, uns tinham mais condições do que os outros, uns eram mais santos do que os outros. Amados irmãos, eu quero trazer essa palavra para que os irmãos entendam que nós temos que sair desse egocentrismo. A igreja tem que sair desse egocentrismo. A igreja tem que caminhar para Cristo. A sabedoria não está em livros escritos por mãos humanas, mas a sabedoria está na palavra de Deus. Como Salomão ali pediu sabedoria a Deus, ele não pediu sabedoria dos filósofos, ele não pediu sabedoria dos doutores, ele não pediu sabedoria dos reis, ele pediu sabedoria de Deus. E ali Deus o atendeu. Salomão foi um dos homens mais sábios que já pisou nessa terra. Aí Paulo, lá no versículo 21, meus amados, ele vai dizer: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Amados irmãos, o que Paulo quer dizer é que o Senhor, nosso Deus, no Antigo Testamento, ele estava oculto. Mas a promessa de Deus ia além do Velho Testamento. Ele ia atravessar a plenitude dos tempos. Então ali é enviado o Senhor Jesus. A pregação da cruz que Paulo fala aqui, irmãos, é a pregação da palavra do Senhor. É a pregação do Cristo morto na cruz, mas ressuscitado, que vive em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Cristo, ele está na igreja. Esse Cristo está no nosso coração habitando, porque nós somos templo do Espírito Santo, como Paulo fala aqui, que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, meus irmãos, usemos da sabedoria de Deus e não da sabedoria humana, porque a sabedoria humana não nos leva ao céu. A sabedoria humana, ela só pode nos levar até o cemitério.
do cemitério para lá, acabou toda a sabedoria humana. Tudo aquilo que foi estudado, tudo aquilo que foi angariado neste mundo como tesouro, ali se desfaz. Não que nós não precisamos estudar. Claro que nós precisamos estudar. Claro que nós precisamos fazer um curso acadêmico ou então um curso técnico para que a gente se profissionalize, para que a gente possa se sustentar pelo nosso suor, mas que a gente coloque em primeiro plano a sabedoria de Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Quer dizer, é o poder de Deus. É o poder de Deus, é aquele que vai além do túmulo. Quer dizer, existe outra vida além do túmulo. E é para esta vida que nós temos que se preparar. É para esta vida que a igreja tem que estar atenta. Não para as coisas carnais desse mundo. Não para nos envolvermos com esse mundo. Principalmente agora que homens estão com lindas palavras querendo ali angariar votos para entrar na política. Não quero aqui falar de política, mas estou fazendo alusão para aquela época, porque ali os gregos, eles que deram um passo para a democracia, o poder que emana do povo, mas o poder, meus amados irmãos, emana de Deus para nós que somos crentes. O poder é do Espírito Santo que está em nós. É este poder que nos leva a Cristo. Então, meus irmãos, nós precisamos discernir as coisas do Espírito, discernir as coisas que vêm de Deus e as coisas que vêm do mundo, para que não caiamos em tentação. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nós precisamos nos santificar cada vez mais nesses tempos de angústia, nesses tempos de dores, onde o mundo caminha para um final triste, mas a igreja de Deus unida vencerá a morte em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.